Boa noite, tudo bem com vocês? Desculpem pedir para antecipar a aula, é que falta um único artigo e, e, e a aula a gente não vai gastar 60 minutos. E o primeiro horário eu terminei certinho com às 20 horas, então eu achei que o Gilberto também terminava as aulas com 60 minutos, mas né, às vezes o professor tem mais matéria, tem mais coisas para falar, né? Mas, Professor, oi, eu vi que tem uma postagem de uma gravação é do, de uns 16 minutos. é do matutino. Ah, tá. É da aula do matutino que eu já quis ir postando para se alguém quisesse dar uma olhadinha. Porque na aula passada a gente conversou sobre. Eu até entrei aí pelo Moodle para ver para se eu não estava errado. Na aula Faltou um passada. pouquinho, hein? Isso, na aula passada a gente É. conversou sobre o artigo sobre cláusulas abusivas. E daí então ficou faltando somente um artigo, que é o artigo 54, que também não dava para tratar junto com cláusula abusiva. Então, assim, a gente precisa, semana que vem, eu vou fazer as questões online, questões da prova multi, questões da prova de vocês, que daí com 60 minutos acho que dá para resolver umas 7, sei lá, umas 6 ou 7 questões, que daí eu posto, abro lá como sendo o trabalho do bimestre, sendo as questões que eu vou resolver. Aí vocês mandam lá para mim e fica valendo os 3 pontos, combinado? Então isso aqui para a semana que vem. Acredito eu que, se eu não estou equivocado, na outra semana é a semana de prova já, não é? Semana de revisão, não é? Semana lá do dia 16, né? É dia 15 domingo, dia 16 segunda-feira. O NPJ na outra semana prova, o dia 20. Preciso pensar ainda nessa questão aí do NPJ, né? Vamos ver alguma coisa. Vamos ver. Mas, voltando aqui, né? Cada problema no seu lugar, cada aula no seu dia, porque senão a gente se enrola com as coisas. Vou pensar, eu sempre penso com carinho, entendeu? No mês passado, vocês que estavam sem carinho na hora de fazer as coisas, não a prova, mas na hora de fazer as atividades, daí me deixaram numa situação complicada com o professor Márcio, né? Eu não tinha. Alguns alunos não fizeram nenhuma atividade, imagina. Olha a situação que vocês me colocam, meu Deus do céu, difícil. Mas ficou bom ainda, ficou bom. A emenda lá do soneto ficou boa, ótima. Vamos aqui que entendeu? Senão a gente. É, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas essa é a nossa última aula conceitual, entendeu? É o último artigo que trata da questão do direito do consumidor, da parte que nós vamos tratar, da parte que nós vamos estudar. A partir do artigo 54 são questões das sanções administrativas, são, né, aquelas outras coisas que não dizem aqui respeito ao consumidor em si. E a questão da prática advocatícia, na verdade, só lá, depois no artigo 81 e seguintes, que talvez algumas coisas aqui ainda possam interessar, mas fiquem tranquilos que isso aqui é o juiz que vai ter que estar despachando para os senhoritos. Os senhoritos se preocupem até o 54, que até o 54 está de muito bom tamanho, né? E eu vou dar uma pensadinha ainda, né? Vou dar uma pensadinha nessa questão aí das aulas, porque precisamos fazer essas questões, precisamos fazer que essas questões valham alguma coisa. Se der tempo, bom, eu penso. Mas vamos lá. Vamos lá, aula 19, né? Meu Deus, parece que é pouca coisa. Vocês veem como é engraçado. No direito empresarial, eu também estou na aula 19, ou seja, ao longo do ano, como as duas disciplinas são no mesmo dia, claro que teve aula que a gente teve que desmembrar, mas a ementa praticamente se resume em 19 aulas, né? Que se você multiplicar por 2 dá 40, entendeu?
Aí você vai dizer, nossa, mas a carga horária é 80. A gente tem prova, vista de prova, revisão para prova. Olha quanto tempo a gente perde em outras coisas, mas tudo bem. Contratos de adesão. Essa é uma parte que, se você vai advogar no direito do consumidor, não tem como você fazer de conta que não sabe, que não entendeu, que não ouviu sobre contrato de adesão, que isso aqui é importante. Eu levantei algumas questões preliminares para que a gente possa estar pensando aqui um pouquinho, né? Poderia chamar essas questões de provocações jurídicas, né? Eu podia ter feito muitas outras, mas eu fiz apenas 3, porque ontem, quando eu estava pensando aqui nessa aula, estava dando uma olhada no material e o meu tempo estava meio curto, então não deu para para estender o defloreio aqui muito longe. Então, fiz 3 questões. O que é um contrato de adesão, né? Qual é o conceito de contrato de adesão? De que forma que a gente poderia conceituar isso dentro do direito do consumidor? O contrato de adesão é nulo? Ele teria algum problema aqui para o direito do consumidor? O juiz pode conhecer de ofício, né? Pode discutir aqui o contrato de adesão de ofício, né? Você vai dizer, nossa, mas a gente já sabe a resposta dessas questões. Olha, se vocês já sabem, que bom. Então me ajudem aqui, a gente discute o direito de forma mais fácil. Então, contrato de adesão. E estava sem tempo, entendeu? Isso aqui daria para fazer um bimestre só falando sobre contrato de adesão. E, e assim, eu gostaria muito, se eu conseguir, né? Se eu conseguir, eu penso que eu estou na minha, deixa eu ver, hoje é quarta-feira, eu estou na minha 3ª semana de trabalho no judiciário, né? E eu já tive bastante, em 3 semanas já tenho bastante impressões de coisas que eu acho que são importantes, das quais eu acho que eu não estava muito longe na advocacia, acho que eu estava bem próximo, mas eu acho que algumas coisas, para quem está estudando, eu acho que faz a diferença. Então eu vou ver se eu consigo pegar uma aula aqui antes do término do nosso ano, para discutir algumas questões de ordem processual, algumas questões de ordem técnica aqui dentro do direito do consumidor, porque, sinceramente, estou sendo sincero aqui como professor, né, não posso me manifestar como de outra forma, eu acho que algumas situações a gente precisa rever a postura, o posicionamento aqui de nós, né, advogados do direito do consumidor. Olha que eu venho falando de provas, né, produção de provas desde o começo do ano, e agora eu tenho certeza de que basta olhar a jurisprudência das turmas recursais, entendeu? Então, na verdade, as decisões, elas não são... É muito mais fácil você encontrar uma decisão equivocada do que uma decisão correta. Tem muito mais decisões corretas. Então, assim, eu acho que 95% das decisões são corretas. Então, na verdade, se existe um posicionamento, se existe uma forma de pensar dentro aqui da turma recursal, dentro do judiciário, dentro do juizado, então, se a gente entende qual é essa forma de pensar, por que não produzir a petição ou a prova de forma a tangenciar esse pensamento? Todo mundo só tem a ganhar, concorda? Então é uma questão de posicionamento jurídico. Você vai dizer, mas o direito do consumidor, você mesmo fundamenta suas petições com várias coisas. Realmente, fundamento mesmo. Mas eu acho que né, dentro daquilo que eu já faço, eu acho que algumas coisas dá para melhorar. Eu acho que vocês que são formandos, eu acho que se a gente tiver a oportunidade de conversar aí durante 30, 40 minutos sobre essa parte técnica, sobre essa parte processual, eu acho que vai ficar melhor para vocês, porque eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência, concorda? Eu posso falar de direito consumidor e algumas questões dentro do empresarial. Não posso falar de tributário, de administrativo, de penal, de civil, porque pouco mexo com essas coisas. Mas voltando aqui, no contrato de adesão, então esse contrato de adesão é um contrato que ele é celebrado bilateral, a bilateralidade contratual, e que ele vai estabelecer direitos e obrigações entre as partes. Porém, esse contrato foi feito pelo proponente, que na maioria ou na forma absoluta foi elaborado pelo fornecedor. Não há problema, em tese, né? Porque senão,
se houvesse problema, por que estaria no Código de Defesa do Consumidor? Então, em tese, teoricamente, não há problema no contrato ser de adesão. Quando vocês verem essa palavra ou ouvirem essa expressão contrato de adesão, a única coisa que você pode imaginar é que o contrato estava pronto, ele foi redigido previamente pelo fornecedor. Essa é a única, pelo menos a princípio, é a única informação que você pode estar pensando, que você pode estar refletindo quando você escuta a palavrinha contrato de adesão. Agora, o desdobramento, né, a sua postura como profissional, a sua orientação quanto cliente e a sua elaboração da petição inicial vai ter tudo a ver aqui com o que vai acontecer no desenrolar aqui da sua ação. Então, no contrato de adesão, o que acontece? O consumidor ele tem o seu poder de decisão de forma limitada. Por que de forma limitada? Ele só pode decidir se ele faz adesão ou se ele não faz adesão. Raramente ele consegue discutir alguma cláusula ou fazer alguma alteração contratual. E ainda assim, nos casos que ele consegue fazer alguma alteração em cláusula, alguma coisa nesse sentido, são alterações mínimas que normalmente não vão mudar aqui a questão. Eu vi esse símbolozinho e pensei, isso aqui tem tudo a ver com a questão do contrato de adesão, porque várias coisas, eu digo isso porque hoje a gente faz tudo no smartphone, né? Pagamentos, a gente navega, a gente olha páginas, redes sociais, uma série de coisas, e vive aparecendo, li e concordo com os termos e as condições de uso. A gente está fazendo o quê? Nós estamos aderindo ao contrato de adesão, em tudo, é verdade, no contrato de adesão, né? E a gente não consegue discutir nada, tá vendo? Você vai dizer, mas não tem problema. Não sei. Entendeu? Você já assinou, já colocou sua assinatura eletrônica lá. Então, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor exatamente. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor ele traz aqui no artigo 54, no caput ele traz o conceito, que é praticamente aquele slide anterior. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente. Aqui ele fala em autoridade competente, mas é engraçado, né? Qual é a autoridade competente? Se submeteu isso aqui ao PROCON, ao judiciário? Acho que esse termo de autoridade competente não fica não é muito acadêmico aqui, penso eu. Ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Vejam que o caput é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. No parágrafo 1º, ele traz uma informação que eu não sei se você sabia. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Então, quando você vai lá e completa o contrato, coloca lá o seu nome, coloca o seu endereço, seu CPF, ou até mesmo quando você faz um complemento lá em alguma coisa, uma ressalva, não vai mudar, ele vai continuar sendo um contrato de adesão. Por que é um contrato de adesão? Porque você está apenas aderindo. Então é diferente daquele contrato que você faz lá no seu escritório, com o seu cliente, que você consegue discutir cláusulas, consegue inserir coisas, consegue tirar coisas. O contrato de adesão, o contrato padrão, é aquele contrato que já está pronto. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória. O que é cláusula resolutória? Que permita que uma das partes ou ambas as partes façam que a resolução, o término do contrato mediante uma determinada circunstância, desde que a alternativa, cabendo-lhe a escolha do consumidor, ressalvado o disposto do parágrafo 2º do artigo anterior. Vamos olhar qual é o parágrafo 2º do artigo anterior. Eu estou com o meu CDC aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 53. Nos contratos dos sistemas de consórcio de produtos duráveis, então, pensando em um consórcio de imóveis, sei lá, de carro, a compensação ou restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Então, isso aqui, gente, eu não sei se você já teve o link disso aqui que eu estou falando, você consegue linkar isso aqui. Eu tô faz tempo que eu não pego uma ação dessa, né? Esse ano 2020 a coisa foi meio enrolada aí da parte do atender, né? Pegar novas ações. Mas eu já tive algumas ações nesse sentido que você discute o quê? Discute o valor que está sendo descontado, que está sendo devolvido ao consumidor, né? Os consórcios, né? Eu não sei se hoje isso está muito em alta, já esteve em alta, eu já tive consórcio de várias coisas, nossa, acho que
Quase tudo que eu tenho foi no passado foi consórcio, né? Tive consórcio de imóvel, consórcio de caminhão, consórcio de carro, consórcio de moto. E eu não tive problema em nenhum deles. Assim, o problema que eu digo, eu não desisti. Mas eu peguei ações nesse sentido das pessoas que paravam de pagar. E daí o consórcio ia lá e fazia um mega desconto no valor que eles já haviam pago para restituir. Então, vejo que nesse caso aqui, né, você tem que ter ali alguns critérios. Não dá para simplesmente fazer um desconto. Tá, você vai descontar taxa de administração, vai descontar prejuízo, de repente vai descontar a eventual valorização que a cota teve, mas vai ter que devolver o dinheiro ao consumidor. É nesse sentido que o parágrafo segundo ele vem aqui trazer uma segurança a esse tipo de contrato, que tem bastante, tá? Não pensem em vocês que é escasso, porque tem muito. Todas as instituições financeiras vendem consórcio, nós temos empresas só de consórcio. Né? Inacreditavelmente, eu acho que é um mercado que tem muitas coisas a serem feitas e serem discutidas. Muita gente não paga, muita gente tem prejuízo. Parágrafo terceiro. Você está trabalhando para uma Yunara. Você pode falar o nome de quem você trabalha, qual consórcio você trabalha? O que você faz lá? É jurídico? Você vende? Conta para nós, velho. Começou, vai ter que falar. Faz a propaganda já. Ah, eu já ouvi. Acho que é aqui perto de casa, não é aqui na Pedro Táxi, ali naquele prédio novo? Eu já comprei. É fácil não. Tive Rodobem, tive consórcio Scania, consórcio Caixa. Nossa Senhora Aparecida, quem que é sua chefe? Meu Deus do céu. Pai nosso. Tá vendo? Essa cidade é uma cidade pequena. Ah! É. Não comprei consórcio não. Ela me. Eu comprei o apartamento que eu morava. Não comprei consórcio. O 901 ali, hoje eu moro no 1101. O 901, na época, eu achei ele pelo Subcem e fui atrás da imobiliária. Assim, entrei em contato com a imobiliária. Ela foi a corretora que me vendeu o apartamento 901 em 2012. Depois ela me fez sou muito grato a ela, depois ela me fez uma indicação para eu me tornar advogado de, não era a mesma imobiliária, era uma outra imobiliária, para eu me tornar. Ah, então, ela me fez a indicação e eu me tornei advogado da imobiliária que ela trabalhou. E daí cumpri lá os 12 meses de contrato e depois eles não quiseram renovar porque eu resolvi quase todas as ações e daí dava pra eles tocarem sozinho. A Aline é uma pessoa muito gente boa, gosto bastante dela, entendeu? Vamos voltar aqui, né? Mas esse é fácil, nossa, pensei, mas esse eu não comprei não. Ela vendeu um imóvel mesmo. Parágrafo terceiro. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e em caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Então vejam que isso aqui foi inserido pela Lei 11785 de 2008, e essa lei ela faz o quê? Ela indica que a cláusula não pode ter fonte menor do que 12, gente. 12 já é meio formiguinho, não sei se eu que sou meio cegueta, mas eu uso 12 aqui, eu fico meio cego para ler as coisas. Eu gosto de 14, né? Mas fonte 12 ela não é muito grande. Agora você imagina uma fonte 8, 7, 6. Realmente, aquilo que a gente brinca, letra formiguinha, não dá para a pessoa ler. Então, isso aqui dá para você discutir isso aqui, a nulidade de cláusula com base no tamanho da fonte, gente, né? Falta de entendimento do consumidor, não ficou claro, né? Então, olha como é que dá pra gente puxar aqui novas teses, né? Não que seja ninguém tenha discutido isso, mas eu não fiz ações ainda nesse sentido. Eu tenho um caso lá que eu estou discutindo por meio de embargos e por meio de uma ação ordinária, que é um contrato de adesão, uma cédula de crédito. Boa explicação, Yuna. E as cláusulas lá, realmente, o tamanho da letra é menor. Tem coisas que você quase tem que pôr a lupa para poder entender o que eles estão falando. E uma das coisas que eu discuto lá é essa questão do tamanho da fonte, que eu digo que não está claro e que a gente precisa ver melhor isso. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas em destaques,
permitindo a sua imediata e fácil compreensão. Gente, os testes de concurso de OAB, quando perguntam sobre contrato de adesão, eles vão em cima dessa cláusula, sabe por quê? Porque você está vendo que essa cláusula aqui, eu posso, por exemplo, comungar ela ali, né, fazer um paradoxo dela com a questão da... Posso colocar arbitragem num contrato de adesão para o direito do consumidor? Sim ou não? Poder, eu até posso, desde que eu respeite o parágrafo 4º, né? Desde que eu coloque ela em destaque. Particularmente, se eu fosse o advogado do fornecedor, eu ia colocar uma linha na frente da cláusula para pegar a assinatura do consumidor nesse caso. Pôr em negrito e ia pôr uma caixa alta em volta. Você vai dizer, nossa, mas daí o consumidor não vai aderir. Depende. Você quer fazer o quê? Você quer ter uma discussão ou você quer fazer um contrato que o seu cliente fique satisfeito? Depende do lado que você vai estar, concorda? Se eu estiver do lado do consumidor, eu vou dizer, essa cláusula é nula. Por quê? Porque o contrato foi de adesão, eu não pude discutir, eu nem vi essa cláusula. Ela não respeitou o parágrafo 4º do artigo 54. Vocês estão vendo onde é que eu puxo, onde é que tem que puxar a linha de argumentação? Segunda coisa, ou terceira coisa, não sei, de ordem já daquilo que eu quero falar de parte técnica, né? Dentro hoje do direito aqui, do direito consumidor, o ilícito é esse que eu acabei de descrever. Então, se o fornecedor não respeitou o parágrafo 4º, nós temos aqui tipificado um ilícito dentro do direito do consumidor. Eu posso dizer que o ilícito enseja ou me disponibiliza ou garante o dano moral? Pergunta. Achei o ilícito aqui, não respeitou o parágrafo 4º do artigo 54. Já tipifiquei. Tá lá, tá documentado, é ato ilícito. Aí é só falar que tem o dano moral, artigo lá da Constituição, que o pessoal coloca, e uma série de outras coisas. Vamos, gente, sim ou não? Se não, Fábio, se não concordo com você, então fique aqui esse lembrete para o seu escritório de advocacia. Se o ato ilícito não enseja diretamente a indenização ou direito ao dano moral, não adianta vocês provarem o ato ilícito e somente fazer o pedido de dano moral. Não vai ganhar. Nós temos que ter em mente, como estudiosos, como advogados aqui do direito do consumidor, que nós temos que provar 3 coisas. Nós temos que identificar e provar o ato ilícito, legislação do direito do consumidor. Nós temos que provar o dano moral. O que é provar o dano moral? Descrever com provas, né, documental, sei lá, acho que testemunho é meio complicado, mas pode existir, né? Provar que esse ato ilícito causou um prejuízo de ordem moral. E se vocês quiserem ter a coisa completa, provar a extensão do dano. Lembrando que no direito do consumidor isso mesmo, Leonária. Lembrando que no direito do consumidor nós não temos o artigo 16 que é vetado, então nós não temos caráter pecuniário de indenização. Nós só temos caráter indenizatório. Então, se a gente só tem caráter indenizatório, eu estou dizendo para vocês, estou colocando uma tríade aqui: ato ilícito, dano e extensão do dano. Então, eu não consigo pegar essa extensão do dano e transformar num caráter punitivo de quem cometeu o ato ilícito. Então, cuidado com isso. Então, numa cláusula, num descumprimento de parágrafo 4º, isso aqui já está, penso eu, tipificado. Prove, descreva, traga argumentos, traga número de protocolo, gravações pelo celular, reclamações no consumidor.gov. Aí você deve estar pensando assim, mas se eu fizer tudo isso eu vou resolver o problema. Olha, infelizmente, se você resolver o problema de forma administrativa, paciência. Quando eu digo paciência, cobre do seu cliente, e isso, Inário, eu também penso da mesma forma. Infelizmente, se você resolver de forma administrativa, combine com o seu consumidor, aí, com o seu cliente, se você resolver de forma administrativa, um valor de honorários que seja justo, que ele concorde em pagar. Não adianta vir com uma conta lá de R$2.000 com uma solução, que você deu uma solução por 500. Entende? Então, é um conselho do Juliano. É um conselho. É uma tendência de mercado nessa área. Aquilo que não tem discussão, aquilo que é ilícito,
Aquilo que tem prova do dano, você só precisa provar o que? A extensão do dano. Se você não prova a extensão do dano, você deixa ao magistrado livre-arbítrio para arbitramento. Concorda? E para mim, de repente, eu posso achar que o seu problema é um mero de sabor ou é um fato aí do cotidiano que tem que ter uma indenização pequena aí de 1.000, de 2.000 reais. Entende onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você trabalhar essas 3 coisas em um processo, quando eu estou falando de processo, esqueçam essas petições iniciais gigantescas. O direito já está criado. Apenas indique qual é o direito. Olha, o direito é esse e esse. Eu acho que tem que pensar nesse artigo, junto com esse aqui, com mais aquele lá. O que eu tenho de prova? Outra coisa. Eu vejo isso no MPJ e vejo lá no escritório. Se nem você, que é o advogado, está entendendo das provas, não está conseguindo colocar a coisa de forma ordenada, de forma, como se diz, de forma cronológica ou de forma, né, numérica, por que você acha que o juiz ou o auxiliar dele ou qualquer um vai perder tempo atrás disso? Ele vai ler, ele vai entender, não estou dizendo que ele não vai ler, claro que vai. Mas concorda que isso é uma função de nós que somos advogados? Nós que estamos aqui com o cliente na nossa frente, nós que estamos aqui trabalhando com a prova? Guardem essas orientações, entendeu? Guardem essas orientações que vocês vão ver que isso aqui vai fazer muito bem para vocês. Muito bem. Porque assim, eu acho que o direito do consumidor hoje, em 2020, ele frustra alguns advogados que simplesmente montam aquela petição que eu também montava assim no passado e ganhava, mas hoje nós estamos em outra etapa do direito do consumidor e que hoje não ganha mais. Aí causa aquela sensação de, mas ninguém dá mais o dano moral. Não é bem assim, né? Exatamente, Nari. Então assim, nós vivemos hoje um outro momento do direito do consumidor que nós precisamos, escutem bem meus alunos, nós precisamos fazer a prova. Sem prova não há indenização. Além de fazer a prova, a gente tem que dimensificar, tem que dosar, tem que falar, tem que provar a extensão do dano. Anotem isso, lembrem-se dessa última aula que eu estou dizendo para vocês, guardem isso como sendo o meu presente da matéria do direito do consumidor. Vocês vão advogar nessa área, seja para fins comerciais ou para fins pessoais. Todo mundo tem problema de direito do consumidor, não adianta correr disso, eu também tenho, entendeu? Mas você está dizendo, está desestimulando a gente a entrar no judiciário. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando para você entrar, indicar, achar que o ato ilícito, provar o dano e provar a extensão do dano. Com isso você vai ter ali uma sentença de procedência, nem que seja de parcial procedência, né? Não ganhou aí o valor que você está entendendo que é o dano, mas ganhou um pouquinho menos. Analisem a jurisprudência atualizada da turma recursal. Não adianta dar murro em ponta de faca. Vão por mim que vocês só têm a ganhar, né? Quando a gente ganha uma ação, quando a gente finaliza ali um processo, uma execução, é muito legal. Mas quando a gente só fica recebendo em procedência, não há dano, pera lá. Né? Então, mas por que não há dano? Eu fiz a prova, né? O juiz que não entendeu, não ficou comprovado, né? Particularmente, eu digo particularmente em cima aqui dos meus estudos, uma das únicas coisas que hoje está pacificado, que você não precisa fazer mais prova do dano, porque cairia naquela discussão do dano moral in re ipsa, quer dizer, o próprio ato ilícito gera que o dever da indenização é a questão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gente. Isso aí é feijão com arroz, 1 mais 1 vai ser sempre igual a 2, né, enquanto não mudar esse entendimento. Agora, outras coisas, né, falha do call center, falha na prestação de serviço, cartão de crédito enviado sem solicitação, serviço contratado que eu não pedi, todos os atos ilícitos que sem prova de dano, reconheço que o banco não poderia ter mandado o cartão de crédito na sua casa, mas não há dano moral. Por quê? Porque não houve não houve dano. O ato ilícito não enseja em si a indenização. Você vai dizer, mas tem julgado o STJ nesse sentido. Então, tem mesmo. Mas posso contar uma coisa para você? O seu processo juizado não chega no STJ. Então, adianta? Não adianta. É melhor você fazer a sua análise, fazer a sua
sua petição, fazer sua prova em cima daquilo que a turma recursal julga, em cima daquilo que o juiz de primeira instância julga. Concordo? Parágrafo 5º está vetado, né? E não vou mais tomar o seu tempo, porque na verdade o próximo slide é o finish. Terminei. Faltava um único artigo. Até falei demais, falei até de outras coisas, né? Falei da questão técnica aqui, da questão processual. E sério mesmo. Acabou, você acredita, Nara? Vou falar uma coisa pra vocês. Olha, eu trabalho essa disciplina desde 2000 e, se eu não estou equivocado, 2015, né? 2015 que ela foi ministrada no 4º ano em 2015. Então a turma se formou em 2006, então em 2015 eu já trabalhei essa disciplina na UniFCV. Eu acho que é a primeira vez, sério mesmo, é a primeira vez que a gente chega no momento desse do ano, novembro, com a disciplina concluída com todos os artigos trabalhados, sabia? Nunca dá tempo. Por isso que talvez uma das vantagens, né? Claro que tem inúmeras desvantagens também, mas uma das vantagens da aula remota é a periodicidade e a frequência do professor, que não se enrola com o aluno discutindo outras coisas e fazendo perguntas que não vêm ao caso, e com isso ele cumpre a ementa, né? Anda, a matéria anda. Eu acho, não sei como é que os outros professores estão, mas eu tenho, nas duas disciplinas que eu trabalho, né, tanto direito empresarial quanto direito do consumidor, eu concluí essa semana a ementa. Veja, eu tenho praticamente 2 semanas ainda para fazer revisão e fazer outras coisas. E olha que nós estamos no começo de novembro. Nunca aconteceu isso em 8, né? Tô aí trabalhei já em 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó. Tô terminando meu 8º ano como professor aí. Nunca me aconteceu isso dessa forma. Então eu acho isso um ponto positivo, embora a ausência aí do presencial, mas a aula remota trouxe aqui o cumprimento da ementa, e com as aulas gravadas você pode rever, voltar e assistir algumas coisas, né? Eu não pretendo pagar lá o meu canal do YouTube, a não ser que, né, que o ano que vem, sei lá, que eu contrate uma agência, ela dê um outro rumo aí na minha carreira de acadêmico, mas eu ainda não sei. 2020 eu vou esperar chegar, né? Eu não vou fazer planos antes da hora. Vamos esperar, tem muita coisa para acontecer. Combinado? E com isso, eu me despeço de vocês hoje, mas eu volto quarta-feira para fazer as questões. E amanhã no NPJ. E sexta, para quem vai apresentar artigos lá naquele evento, eu aceitei o convite lá do professor Tuso. Eu vou estar em várias bancas lá de TCC. Mas fiquem tranquilos, é online. Vai dar tudo certo, penso eu. Tchau, boa noite.